gente! Sejam bem-vindos! O programa da Jessie hoje está especial, porque é um programa que traz uma mensagem profética. A mulher que transforma o seu lar. Vejam bem, a família é projeto de Deus. E às vezes nós precisamos ter um despertamento para aquilo que o Senhor tem para comigo e para com você. A pensar na filha de Jairo que estava morta, sonhos, mulheres que estão com sonhos mortos. A sunamita que preparou o ambiente para o Senhor. Ela não esperava nada, ela não fez para querer alguma coisa em troca, ela simplesmente se posicionou. Ou seja, mulheres que o Senhor levanta em estações, em geografias, em tempos diferentes, para transformar o seu ambiente, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, os seus filhos, os seus relacionamentos. E hoje está especial, por quê? Porque nós estamos diretamente aqui da nossa IBR Maringá, trazendo um especial do programa da Jessie, o Encontro Mulher Melhor. Acompanhe comigo! Achei que minha casa está firmada. Alcançou a minha casa, Olá pessoal, eu sou a pastora Claudete Hoffmann. Eu venho aqui trazer a você uma palavra, que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é aquela mulher que transforma o seu lar. Primeira coisa que eu falo para você, a mulher que é sábia, ela transforma o seu lar num ambiente de oração. Então, construa a sua vida, o seu lar na oração, porque é a chave da sua vitória. A paz do Senhor, o meu nome é Kelly. E para mim, uma mulher que transforma o seu lar, também é uma mulher que se dedica à mesa, a ganhar tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos. Porque na mesa, todos nós temos a mesma altura e o nosso coração sempre está muito próximo da mesa. É aqui que acontece cura, milagre e restauração. E é aqui também que nós damos destino à nossa casa. Uma mulher que transforma o seu lar é aquela mulher que entende o seu papel de mãe, entende o seu papel de esposa, ela entende para que ela veio. Ela declara vida na casa dela, ela declara paz e ela se posiciona em oração todos os dias. Cuide da sua casa, mulher. Deus tem grandes coisas para você. pode se achegar, pode se achegar, toma o teu lugar. Eu tenho 4 filhos. E minhas 4 gestações, elas foram tranquilas, foram normais. Aquilo dentro do esperado, né, de toda grávida, um pouco de enjoo, alguns desejos também, mas tudo ocorreu tudo bem. Dentro desses 4 filhos, eu tenho um filho que se encaixa dentro do espectro autista, que foi a maior missão de vida que o Senhor me deu. Eu só percebi algumas diferenças e dificuldades conforme o tempo foi passando, mesmo no desenvolvimento. Alguns atrasos no desenvolvimento motor e alguns atrasos também na fala. E quando eu engravidei da minha última filha, da Helena, eu percebia bastante atraso no Antônio. Eu comparava um pouco com os mais velhos, mas quando ela veio, aí que eu comecei a enxergar mesmo, assim, as dificuldades dele, os atrasos que ele tinha. Ele teve atraso na fala, então ele com 3 anos não falava. Ele teve alguns atrasos no desenvolvimento motor, outras etapas do desenvolvimento motor ele pulou. Por esse atraso da fala, que me deixava muito preocupada, foi aonde eu resolvi procurar uma profissional, uma fonoaudióloga, para a gente entender o porquê desse atraso. E foi ela que me indicou procurar um neuropediatra. Ele me passou terapias, né, que podia ser a intervenção para ele melhorar esses aspectos que ele estava em atraso. Então ele começou a fazer algumas terapias que a gente chama de terapia ocupacional, e ele também começou a fazer psicologia cognitivo-comportamental, que era justamente para ele começar a ter essa melhoria na parte social, que também era
uma desvantagem. Ele não conseguia interagir com as outras crianças, conforme a gente espera que crianças brinquem, cheguem em lugares e corra, pula. E dependendo dos lugares que a gente chegava, principalmente se fosse lugares novos, ele sentava e ficava quietinho. Então ele não tinha essa interação que é realmente esperado para criança ser criança. Quando eu fui atrás da ajuda do neuropediatra, nós começamos a investigação, né? Que é o processo para laudar a criança autista. Ela não é um processo rápido, ela é um processo que exige muita cautela. Nós estamos falando de uma vida. Então eu lembro que as pessoas ao redor não entendiam. Às vezes elas não compreendiam aquilo que eu estava enxergando. Muitas vezes as pessoas não conseguiam enxergar. E eu sabia que o meu filho, ele era normal demais para ser diferente e diferente demais para ser normal. Com um olhar de mãe, eu sabia que alguma coisa ali era diferente. Desde a primeira vez que a gente iniciou as terapias, que a gente foi no neuro, até pegar o laudo concretizado, foram 3 anos. Eu lembro que eu parei e pensei assim, como vai ser lá na frente? Como ele vai conseguir se desenvolver? Como ele vai fazer para ser aceito? Como ele vai viver nessa sociedade que já é tão difícil, muitas vezes para nós que estamos dentro da igreja, viver nessa sociedade? Como vai ser para o meu filho com esse diagnóstico? Eu fui para casa e nada tinha mudado. A vida continua, apesar de eu ter recebido aquele papel. E por um momento eu achar que tudo ia ser difícil, a minha vida estava do mesmo jeito. O meu filho continuava do mesmo jeito, ele estava em casa me esperando com aquele sorriso. E eu sabia que seria difícil o caminhar e sabia que eu ia precisar de muito direcionamento, mas eu também entendi agora qual era o problema, eu podia nomear aquilo. Então, não é mais só o atraso da fala, não é só mais a falta de interação social, é o autismo. Hoje, o meu maior desafio é apresentar Jesus para o meu filho. E eu me perguntei isso por várias vezes. Como que eu vou apresentar Jesus para o meu filho se ele só acredita naquilo que ele vê, que ele toca, que ele sente? A experiência com Jesus é uma experiência muito única. Só quem sente, só quem já sentiu a presença vai entender. E essa é uma pergunta que eu procuro resposta, que é como que eu vou apresentar Jesus para o meu filho? E não só por mim, mas também para uma rede de mães atípicas que nós temos hoje dentro das igrejas. E aí eu entendi que esse é o meu propósito de vida mesmo. É transformar o meu lar, transformar a minha família, ser o alicerce, a base deles, para eles, conforme aquilo que o Senhor me orientou e aonde o Senhor me colocou. E é assim que eu escolho transformar o meu lar. E com fé, porque eu sei que foi a mão do Senhor que me sustentou até aqui. Boa noite, gente! Nossa, olha quanta gente já está ao vivo. Eu vou esperar mais um pouquinho. Podem ir comentando, eu vou arrumando aqui. Ai. Amor? Amor? Oi! Vem aqui. Calma aí, já tô indo. Meu Deus do céu, já tô atrasado. O que essa mulher quer agora? O que foi? O que você quer? Onde você vai? Ué, tô indo no culto, não tá vendo? Mas você não vai me esperar? Ué, mas o que você tá fazendo? Tô acabando de me arrumar, vou gravar agora. Meu Deus. Me ajuda aqui. Sei suas palhaçadas desses vídeos. Me coloca nas... Obrigada. Mas olha aqui,
você toma cuidado com o que você vai falar nessa live. Eu estou de olho em você. Vamos começar, gente. Nossa, quantos comentários. Isso aqui... foi um presente, na verdade. No início, eu até achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas, enfim, o meu marido, ele... eu vou começar a me maquiar, porque eu já estou atrasada. Mas aí eu vou contando para vocês a história, tá? Enfim, em resumo, o meu marido, ele me deu essa camisa de presente. Na verdade, como eu gosto de agradar ele, eu acabo usando com uma certa frequência, né? E aí, ele me deu essa camisa porque, poxa, eu estava trabalhando demais em casa, estava fazendo muito serviço. E acaba que, para ele preservar, sabe, a minha segurança, para eu não me machucar fazendo serviços, ele acabou colocando em mim essa camisa, me deu de presente, falou que eu poderia usar. E durante os momentos onde eu uso essa camisa, ele, inclusive, contratou uma diarista para me ajudar. Então, quando eu estou com essa camisa, ela me dá todo o suporte que eu preciso. Para ser bem sincera... gente, olha... Acontece que eu comecei a ter algumas alucinações e depois eu descobri que, na verdade, essa camisa não era um presente. Na realidade, eu estava passando por algumas dificuldades e eu acabei recebendo um diagnóstico. Para mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque é uma situação que é um pouco complicada, né, gente? Mas eu recebi um diagnóstico. Eu sou doida, olha só. Eu comecei a ouvir coisas, comecei a ver coisas onde não tinha. Inclusive, em diálogos com o meu marido, eu acabava tendo a impressão de que ele me falava determinados tipos de coisa, e ele olhava para mim e falava que não, que nunca tinha falado sobre isso. Um belo dia, inclusive, eu tenho até uma história muito engraçada sobre, né? Gente, olha, eu fico toda perdida falando com vocês aqui, olhando para o espelho. É muita coisa para minha cabeça. Mas vamos lá. Deixa eu prender esse cabelo aqui. Podem interagindo, vão mandando mensagem aí que eu vou respondendo assim que possível. Como que foi o diagnóstico? Tá. Deixa eu começar por aqui, então. Vou voltar. Bom, acontece que o diagnóstico começou com essas alucinações, como eu estava falando. E aí, o meu esposo achou que seria interessante me manter em casa, né? Então, eu estou internada em casa, já tem alguns meses, inclusive. Não, gente, eu não estou internada em hospício. Eu falei, eu estou em casa, tá tudo certo. Enfim, o que aconteceu? Comecei com essas alucinações, vou contar para vocês a história engraçada. Estava eu um belo dia cantando aqui em casa, e aí, de repente, o Apolo começou a falar para mim que eu cantava muito mal. E eu estava cantando uma música de um louvor que eu sou apaixonada, eu sempre gostei de cantar na igreja. Mas quando ele falou para mim que eu cantava mal, eu perdi a vontade de cantar. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem aquela música, Volte a sonhar. Mas ele pediu para eu parar de cantar, porque, poxa, né, o que eu estava cantando estava machucando o ouvido dele. Então, depois disso, eu resolvi parar de cantar. Mas eu cometi uma gafe. Numa reunião familiar, eu estava com a família dele, sentada lá no sofá, e de repente esse louvor começou a cantar. E eu, doida que sou, esqueci e comecei a cantarolar. Só que aí, a irmã dele olhou para mim e começou a me elogiar. Eu parei, eu falei, mas espera,
se eu canto bem, por que o Apolo falou que estava machucando os ouvidos dele? Não fez sentido, né? Então, eu contei a história para ela do que ele tinha falado. Vocês precisam ver a cara que ele estava fazendo para mim a hora que eu estava contando toda a história. Ele olhou para mim com uma cara de indignação, como se o que eu estivesse falando fosse coisa de outro mundo, como se ele nunca tivesse falado aquilo. Mas, enfim, eu, inclusive, continuei cantando, ela super elogiou e tudo mais. E aí a história se findou aí. Porém, quando chegou em casa, ele questionou por que eu falei aquilo, né, para a irmã dele e tudo mais. E eu falei, mas você disse isso para mim. E ele falou, não, o seu quadro está agravando, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E aí foi aí onde as coisas começaram a piorar. Eu comecei a ver coisas, além de ouvir eles falando coisas onde não tinha, comecei a ver coisas também onde não tinha. Teve também uma outra situação, inclusive, enfim, Meu Deus do céu, vocês estão gostando da maquiagem, gente? O que vocês mudariam aqui? Tá Podem aqui. ir comentando. Essa mulher. Olha aqui, você presta atenção. Não quero você falando nada de besteira nessa live. Estamos entendidos? Eu só estou falando da maquiagem. Tá tudo Mesmo assim, certo. eu estou de olho em você. Enfim, gente, eu estava contando. Teve um belo dia que eu tenho um toque com organização, com limpeza, e eu gastei boa parte do meu tempo arrumando as coisas em casa. Fiquei um tempinho no meu quarto. E aí, quando eu saí, vocês lembram da diarista que eu falei que ele contratou para me ajudar? Teve um... Ah, lembram, que bom. Então, o nome dela é Antonieta. E aí, ela estava junto com ele no sofá. E aí, eu saí, fiquei olhando aquela cena. Eu falei, gente, não é possível. Falei, como assim? Agora eu estou vendo coisas também. E aí, eu fui questioná-lo sobre isso, sabe? Questionado por que eles estavam trocando carícias ali no sofá, enquanto eu estava lá para dentro arrumando as coisas. E aí, eles simplesmente olharam para mim e falaram que eu estava vendo coisas, que eu estava realmente doida, né? E aí, como eu já tinha diagnóstico fechado, eu acreditei que realmente era coisa da minha cabeça. Só que aí as coisas começaram a desandar mais, como se não bastasse, né? Um belo dia, o Apolo saiu, disse que ia orar na casa de um irmão, não voltou à noite. E eu fiquei extremamente preocupada, porque eu mandava mensagens, eu tentava perguntar para ele onde você está, o que você está fazendo. E ele não me respondia, não atendia minhas ligações. Então, no outro dia, ele chegou, eu passei a noite em claro, mas ele chegou, o cheiro estava insuportável, era um cheiro muito forte de bebida. E aí acontece que eu, né, com medo de realmente aquele cheiro também ser algo da minha cabeça, deixei passar, ele foi tomar banho. E aí, quando ele saiu do banho, eu olhei a chave que estava ali em cima da... Ai, gente, eu sou realmente muito doida. Eu vi junto com a chave um comprovante, e eu li esse comprovante. E claramente, para mim, eu tenho certeza do que eu vi aquele dia. Claramente estava escrito motel naquele comprovante. Mas aí, quando ele saiu do banho, eu fui tirar satisfação. E o que ele falou para mim? Tomou o papel da minha mão. E aí ele leu e falou, mas aqui está escrito mercado, não está escrito motel. E aí eu falei, não é possível, eu não estou tão doida assim. E aí ele olhou para mim como se sentisse pena, sabe? Diante dessa situação, eu fui questionar sobre o cheiro. Falei para ele, mas e esse cheiro de bebida, da onde que vem? Ele simplesmente falou que era dos produtos de limpeza que a Antonieta usava para limpar a nossa casa. Ah, enfim, gente, são muitas coisas. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer para mim? Podem ir mandando.
sobre os meus surtos, para além da questão da alucinação, eu também, às vezes, grito, choro. Assim, acontece com uma certa frequência, vou ser sincera. Acontece principalmente quando o Apolo ele libera algumas palavras que são gatilho para mim, principalmente assim, quando ele começa a gritar comigo, começa a me humilhar, aí é onde os meus piores surtos acontecem. Eu começo a gritar, começo a chorar, e aí as coisas desandam, sabe? Mas enfim, ele sempre me amou, sempre cuidou de mim. Eu não tenho nada para reclamar dele. Ele sempre, sempre, sempre me atendeu. Atendeu todas as minhas necessidades. Nos momentos de dificuldade, quando eu precisava ser ouvida, ele sempre me ouviu da melhor forma. Não foi fácil para ele, sabe? Lidar com toda essa minha paranoia, com todo esse meu jeito de ser. Sei lá. Eu acho que ele teve muita paciência, sabe? Durante todo esse processo. E olha que agora eu tô até melhor, tá? Já estive muito pior. Com certeza já estive muito pior. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Olha, o meu tempo tá acabando. Podem mandar. Não tem mais? Você não é doida? Ai, gente. Não, tá tudo certo. Não, sabe? Não. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando aconteceu essas questões do surto, eu cheguei a questionar outras pessoas. Então, não foi do nada esse diagnóstico. Então, esses surtos, eles começaram. E aí, eu comecei a questionar as pessoas. Comecei a perguntar para as pessoas. Tentei várias vezes falar com a minha família. Tentei falar com a família dele, com alguns amigos. Que, inclusive, tentaram estragar o nosso relacionamento. Gente, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que falavam que lá no início, quando eu escolhi ele, que ele era uma pessoa que era para eu desconfiar, que não era para eu confiar. E aí, logo no início do nosso namoro, a gente conversando, e ele me afastava dessas pessoas, falava que essas pessoas, elas vieram enviadas pelo diabo para tentar destruir o nosso relacionamento, enfim. Nosso casamento foi lindo, as coisas aconteceram, aí entrou os meus surtos, né? Para finalizar, gente, porque o meu tempo está acabando, daqui a pouco ele aparece aqui de novo. E aí, depois de todas essas situações, eu comecei a ter os surtos, as coisas começaram a agravar, eu tentei pedir ajuda para as pessoas. Tentei, como eu disse, falar com a minha família, falar com a família dele. Tentei falar com amigos, mas todo mundo olhava para mim e falava, gente, é impossível. Ele prega como ninguém, os testemunhos dele, as coisas que ele realiza na igreja, é impossível ele fazer isso. Você está realmente fora da casinha. Então, como era só eu que via tudo aquilo, então eu falei, gente, calma. Então, se sou só eu que estou vendo isso, não faz sentido. Então, realmente eu estou doida. E aí foi onde eu aceitei o diagnóstico. Depois que eu aceitei, as coisas começaram a ficar mais simples. Simples para mim, né? Claro. Enfim, gente, é isso. Eu vou... Não, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá acontecendo nada, eu só tô em casa mesmo, mas... eu tô me arrumando para ir para a igreja. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, tá? Alô, Vanessa? Oi. Oi, Vanessa. Eu estou aqui na live e fiquei preocupada contigo. E preciso te dizer algo. Você pode me ouvir? Pode falar. Vanessa, você não é louca. Deus não te chamou para ser aprisionada, mulher. Mas eu não estou te entendendo. Ei, ainda existe cura para sua alma. Você não está sozinha. Mas eu não preciso de nada. Eu vou repetir, você não está sozinha. Você não está louca. Saia desse cativeiro. Saia dessa prisão. Saia daí agora. Mas como que eu posso fazer isso? Viu? Deixa eu te falar. Conta comigo, tá? Conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu amo você.
Conte comigo sempre que precisar. Deus te abençoe, Vanessa. Tchau. Comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância, comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura o meu altar, cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que a tua cura está neste lugar. Cura, Senhor. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar, cura-me, eu sou tua criança, cura-me, cura-me, Ele cura a tua vida, teu casamento, a tua história, Ele cura, Ele restaura nessa hora. Ele é o Senhor, o dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas.
ao Senhor. Na Di Domênico, cada detalhe conta. Encontre itens de café, aparelhos de jantar e roupas de cama que transformam a sua casa em um lugar ainda mais especial. Estamos na Avenida Carlos Correia Borges, 1054, em um ambiente acolhedor onde você se sente em casa. Para mais informações, ligue 449-9928-1973. Venha nos conhecer e deixe tudo ao seu redor mais bonito. Di Domênico, levando Deus em cada detalhe. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar. Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ler as Santas Escrituras. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Seguindo, Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado.
Tendo ouvido falar de Jesus, se aproximou por trás dele, e em meia multidão tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem que tocou o meu manto? Seus discípulos disseram: vejam que a multidão aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou a mim? Jesus, porém, continuou a olhar firme ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegavam mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e eles lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém. Senhor, nós agradecemos pela leitura da Tua santa palavra. Nós estamos, Senhor, sedentas pela Tua voz. Como é maravilhoso já receber e já viver tudo que nós estamos vivendo em todo este culto, desde o início desse encontro. O Senhor já entregou resposta para muitas mulheres aqui. E nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Continue a trabalhar, que nada, Senhor, seja impedimento, Senhor. Que nada, Senhor, atrapalhe, Senhor, de concluir aquilo que o Senhor começou a fazer neste dia, em nossos corações e em nossas mentes. Amém e amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos ir de encontro para as mulheres que estão lutando para não perder aquilo que amam. A mãe que vê o filho se afastando, se distanciando dos caminhos de Deus. A esposa que vê o casamento morrer aos poucos. A mulher que perdeu os seus sonhos. Hoje, o Senhor está indo de encontro com aquelas mulheres que aprenderam a construir antes de precisar. Mulher que investe em Deus antes de qualquer crise ou qualquer situação. A mulher que investe no casamento diariamente. A empreendedora que planta antes da colheita. Essa palavra é para você, a líder que prepara o ambiente. Bem, quando nós fazemos a leitura dessa linda passagem muito conhecida, a filha de Jairo, a casa onde um sonho é interrompido. A passagem começa com Jairo esperando Jesus junto com a multidão. E quando Jesus chega, ele rapidamente, quando ele olha para Jesus, ele tem um ato de entrega, de rendição. Ele era um homem influente, apesar de todos os seus títulos, por ele ser um homem relevante na sinagoga, cheio de coisas, limitações, porque a religiosidade
os métodos, a forma como se fazia dentro da crença, os protocolos, os dogmas, o levavam a ter uma postura de um homem relevante. Se esse homem relevante não correspondesse ao título que foi-lhe entregue com honra, respeito e ética, este homem perdia, além do título, toda a sua identidade, ou seja, o seu nome era um nome que era jogado ao lixo. Ele perderia qualquer que seja a credibilidade. Então, por isso que naquela época os ritos, as sinagogas tinham a sua exigência de postura e conduta. Mas diante de uma crise, aonde a vida está em jogo, não existe um ser humano que consegue se conter a títulos ou qualquer instância de poder. Diante de uma crise, de uma exposição de risco de vida, qualquer ser humano vai buscar a ajuda, a resposta, seja onde for. E esse homem, ele rompe com o protocolo de ritos. Ele esquece que ele é alguém importante dentro da sinagoga e ele corre. E ele vai aos pés de Jesus. E quando ele vê Jesus, nós lemos que ele diz repetidas vezes: Jesus, salva, cura, restaura minha filhinha que está tão doente. Aqui nós aprendemos um princípio necessário e importante para mim e para você. Muitas mulheres vivem os seus dias dentro da igreja servindo a Deus, são mulheres cristãs, vivem com condutas, costumes que trazem para ela o título de eu sou uma mulher cristã. Mas muitas mulheres, apesar de servir a Cristo, não o têm como prioridade. E aí o que acontece? Quando a crise vem, quando a dificuldade vem, quando os problemas vêm, qual é a primeira coisa que essa mulher, que este homem faz em sua vida? Corre para os pés do Senhor. Essa pessoa que já há dias não tem tempo com Deus, que já há dias não congrega, que já há dias não faz o teu devocional, o teu tempo de intimidade com o Senhor diante da crise, ela esquece qualquer coisa, ela anula qualquer coisa. O Senhor está nos ensinando que Ele precisa ser a sua prioridade. Ele não pode ser somente o seu Senhor e o meu Senhor. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando Ele ocupa o primeiro lugar das nossas vidas, nós saímos do controle e o controle passa a ser integralmente, na totalidade, do Senhor Jesus. E quem sabe você perguntou a Deus o porquê dessa crise, o porquê dessa situação, o porquê de tanta luta, e o Senhor está dizendo: eu permito lutas e crises virem sobre a sua casa para que você corra para os meus pés, porque uma mulher posicionada, ela está aos pés do Senhor, ela busca ao Senhor, ela chora para o Senhor, ela grita para o Senhor, ela esquece de tudo, mas ela coloca o nosso Deus como prioridade. A natureza humana tem uma sentença, assim como Jairo tinha uma sentença sobre a casa dele, uma jovem, uma menina doente. Mas Jesus, aonde ele chega, a sentença do céu é diferente da sentença de homens. Aonde Jesus chega, tem uma saída, tem uma resposta. Mas aí, Jesus aceita ir para a casa de Jairo. E ele, durante o caminho, a gente começa falando sobre Jairo e de repente aparece uma mulher
que tinha um fluxo de sangue, ficou sabendo que Jesus estava lá, e ela foi e atravessou a multidão, todo mundo apertando Jesus, e ela toca em Jesus. E aí você conhece a história que quando ela se manifesta dizendo: Senhor, fui eu que te toquei, e a cura é liberada sobre a vida dela. Eu imagino você, quando tem algo urgente para resolver, não dá para esperar, não é verdade? A gente quer resolver, a gente quer deixar tudo no seu devido lugar. Se tem uma pontinha de esperança, a gente quer que essa esperança venha logo e traga resposta, traga consolo, traga a resolução daquilo que eu e você precisamos. E de repente Jairo, o homem que buscou a Jesus vai em direção à casa de Jairo, e de repente aparece uma mulher precisando de um milagre. Jesus vai, cura essa mulher, libera essa mulher através da fé e ousadia. E aí Jairo está esperando. Aqui eu abro um parênteses para mulheres que estão há tempo esperando um milagre, que estão há tempos esperando uma porta se abrir. O tempo da espera é dolorido, é desafiador, mas o Senhor está dizendo: filha, eu estou com você. Filha, eu estou indo com você. Paciência, calma. O tempo da espera dói, mas a recompensa vai trazer alegria para o teu coração, porque tem vida para você, tem resposta para a sua casa. Uma mulher que transforma o lar, ela vai em direção a Jesus, ela corre e vai aos pés de Jesus. Quando ela chega, ela faz o seu pedido para o Senhor se levanta em favor dela, mas entre a resolução, entre o milagre, existe o tempo de espera, e o processo vai te desafiar, vai testar o teu coração, mas se você permanecer, o Senhor trará alegria, e não só alegria, Ele trará um futuro para você, Ele trará um futuro para a sua casa. Recebe isso em nome de Jesus. O milagre aconteceu e de repente os moços de Jairo chegam para Jairo e diz: Jairo, não incomoda mais Jesus, a sua filha já morreu. Eu imagino o coração de Jairo. Foi correndo pedir socorro, e depois teve que aguardar pacientemente. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil esperar. Como é difícil. Vai que a minha filha morre. Vai que a minha filha morre. Vai que o projeto não acontece. Vai que a porta não se abre. E agora, essa filha já estava morta. A Bíblia vai dizer que Jesus confirma. E Ele diz: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Continue confiando. Mas pastora, faz tanto tempo que eu tenho orado, faz tanto tempo que eu tenho lutado. Continue confiando. Apenas creia. Diga para sua irmã: apenas creia. Já deu tudo certo. Jairo foi, Jesus foi. Chegando na casa de Jairo, uma multidão chorando, se lamentando, aquele tumulto. E Jesus chega e diz: parem de chorar, a menina está viva. E aí começam a rir de Jesus e dizem: ai, mal, ele nem sabe o que está acontecendo, mal sabe o que está falando. O que nós precisamos colocar para fora das nossas vidas? Quando Jesus chega na casa de Jairo, havia choro, desespero, incredulidade, uma morte aparente. Mas aí aquelas pessoas ao redor, trazendo todo aquele tumulto e aquela dor, Jesus manda todo mundo sair. Gente dissimulada no ambiente do milagre
não dá certo. Reclamação, incredulidade não dá certo. Deus não habita no meio de murmurador, de fofoqueiro. Deus não está nesse lugar. O nosso ambiente tem que ser um ambiente abençoado, um ambiente de milagres, um ambiente de fé, a começar em mim e em você. Não sermos murmuradoras, reclamonas, dizendo, ai, não vai acontecer. Como que era para Jairo ver uma mulher que também precisava de um milagre? Ele já estava à espera e ela recebeu primeiro do que ele, e de repente ele está numa condição mais incerta ainda, mais insegura ainda, e Jesus está dizendo, calma, confie, apenas creia. Filha, como é para você ver alguém que chegou agora receber milagres, ser honrada, ser exaltada, e você está há tanto tempo na fila e ainda não aconteceu com você? Como você lida com isso? Você reclama? Você questiona? O que você faz? O Senhor está dizendo, confie, apenas creia. O teu coração é um coração que precisa ser guardado no Senhor, porque se você confia no Senhor, Ele trará o melhor para você no devido tempo, na hora certa. E aqui vai um alerta para mim e para você. Quais são as pessoas que nós precisamos colocar para fora das nossas vidas? Quais são as pessoas que nós precisamos colocar limites e não permitir que façam parte mais da nossa intimidade, de dentro da nossa casa? Quem são as pessoas? Quais são os hábitos? Às vezes tem um hábito, às vezes tem alguém que está caminhando com você, que ainda tem contato, tem aliança com você, e Deus está dizendo, feche o ciclo, encerre o ciclo, senão você não vai romper. Mas eu tenho apego, eu tenho vínculo, mas eu sempre vivi assim. Mas você não precisa morrer assim. Você não precisa continuar assim. Você não precisa passar uma vida inteira vivendo condições que te impedem de viver o extraordinário de Deus. Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? Para aquelas pessoas estarem na casa de Jairo, elas tinham liberdade. Mas o Senhor está dizendo, rompa, corte, dê limites. Gente que não acredita na nossa fé, que não acredita nos sonhos, gente que não caminha comigo e com você, Deus está dizendo, coloca limites. É hora de encerrar ciclos para começar a viver o novo. Quando todos saem, tem coisas que não é para todo mundo viver. Quando todos saem, a Bíblia vai dizer que Jesus pega na mão da menina. Ele levanta a mão dela. A menina está aqui, ó, adormecida. Para os homens está morta, mas para Jesus ela estava apenas adormecida. Ele pega na mão da menina. Ele diz, Talita come. Levanta, menina. E a menina levanta. O milagre aconteceu, o sonho realizou, o projeto não interrompeu. E o que isso significa para mim e para você, minha irmã? Que enquanto Jesus estiver fazendo parte da sua história, haverá milagres, resposta. Ele é o dono da vida, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem faz, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E Ele diz para mim e para você, levante-se, Talita come, se desperta, mulher, você foi
escolhida para este tempo, volte a sonhar, vai viver, não vai morrer, vai sobreviver para a glória do Senhor Jesus. Mulheres, estou aqui no Encontro Mulher Melhor e que noite memorável a qual o Senhor marcou o nosso coração dizendo que eu e você somos agentes de transformação, a mulher que gera, que dá forma, mas que também influencia com a presença de Deus. O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, então vá e floresça. E olha, nós te esperamos no nosso próximo encontro, dia 27 de junho, com o tema Qual é a sua mensagem? Minha irmã, venha para receber mais de Deus. Venha para alinhar a tua vida com o propósito que Deus tem com você. 27 de junho, às 6 horas da tarde, nós esperamos por todas vocês. Graça e paz, queridos, amadas do Pai, amados do Pai. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente. Finalzinho de culto abençoado. Deus trouxe para nós uma palavra maravilhosa que tocou no nosso coração. As mulheres realmente foram tocadas pelo Senhor, foram alcançadas pelo poder da cura, da restauração. Já no início deste culto, Deus já começou a operar neste lugar. Esse é sinal que Deus estava presente nesse dia, neste culto. Estamos muito felizes e convido você, queridos, você que está aí na sua casa, mulher, para estar conosco no próximo encontro. Qual é a sua mensagem? E você que está aí na sua casa não pode ficar de fora. Deus tem uma bênção para você. Olha, Ele te espera para estar conosco aqui no próximo encontro. Que o teu nome cresça, enche este lugar. Enche Deus, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Gratidão pela sua audiência. Gratidão por você estar aqui. O Senhor te chama para este tempo, para ser uma mulher que prepara ambientes, uma mulher interessada em viver o projeto de Deus. Quem sabe a sua vida ainda não rompeu porque faltou um posicionamento, faltou coragem para você trazer um limite, para você avançar. E agora o Senhor está dizendo, a palavra foi liberada, você já tem as ferramentas, então se mova para viver o sobrenatural. Deus te ama, Deus te quer e Ele quer te ver feliz. Então sai desse lugar de tristeza, de reclamação. Você não é vítima da sua história, você é a mulher escolhida para viver a transformação. E olha, tem mais. Para você viver o projeto de Deus, você tem que avançar em intimidade e relacionamento com Deus. Então, meu convite é que você participe dos nossos encontros Mulher Melhor. Nós temos toda quinta-feira na IBR Sede o Código do Crescimento, que é um discipulado em que as mulheres aprendem mais sobre a Bíblia. Cada encontro é um capítulo da Bíblia que nós estudamos. E depois, o último sábado, que é agora no próximo dia 27 de junho, nós temos o Encontro Maior, que é um tempo de celebração e ajuntamento de todas as mulheres, com o tema Qual é a sua mensagem? E aqui eu deixo esse convite para vocês, tá bom? Para você se organizar, incentivar a sua amiga, a sua mulher, você, minha irmã que está assistindo, vai, chama uma vizinha, chama mais alguém e vem participar com a gente aqui no Encontro Mulher Melhor, tá bom? Dia 27, hein? Esperamos por vocês. E sem mais delongas, eu quero agradecer o carinho, a audiência de todos vocês, desejar uma noite abençoada, uma semana
poderosa, que você seja frutífera em tudo que fizer. Aos homens que nos acompanharam, que Deus abençoe e dê muita força para você continuar sendo valente na obra e também com aquilo que Deus te trouxe como responsabilidade sacerdotal. Deus abençoe a todos. Até segunda que vem. Tchau, tchau!